Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. No vídeo de hoje aparecendo aqui com esse formato, né, me mostrando novamente. Acho que faz aí uns 10 meses que eu não fiz um vídeo com esse formato aqui, já que eu estava gravando apenas com a tela do notebook. Mas hoje, como eu quero aqui apresentar alguns materiais para vocês sobre este assunto que eu vou falar hoje, então eu decidi fazer vídeo com esse formato, beleza? Então, se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, se você puder e quiser, claro. Se você tem interesse de estudar grego ou hebraico, é só você falar comigo aqui na descrição deste vídeo está o meu WhatsApp, aí você pode se informar melhor, ok? Então, vamos lá. Algumas pessoas me perguntam sempre, né? Jefferson, por que aqui temos tantas traduções bíblicas se a Bíblia é uma só? Se a palavra de Deus ela é única, por que temos tantas traduções diferentes? Bom, então para responder aqui este tópico, eu separei aqui alguns motivos, né, que nos levam a ter várias traduções. O primeiro motivo é o tipo de texto que vai ser usado na tradução. Por exemplo, falando do Antigo Testamento primeiro, eu tenho aqui a Bíblia hebraica, né? Que é essa aqui, ó. A Bíblia hebraica Stuttgartense, certo? Ela é completamente em hebraico, tá? Para quem não sabe, certo? Olha aqui, ó, como é. Ok? Então você tem essa Bíblia aqui, certo? Ela tem o Antigo Testamento completo, né? Os 39 livros que nós temos atualmente. E aí, se você for fazer uma tradução do Antigo Testamento, se baseando nessa Bíblia hebraica, você tem uma tradução, ok? Mas, digamos que você vai fazer uma tradução do Antigo Testamento baseando-se nesse texto aqui, ó, na Septuaginta. Você vai ter outra tradução. Por quê? Porque esses dois textos, eles divergem entre si, tá? Tem muita coisa que esse aqui fala que esse aqui não apoia. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 2. Esse texto aqui, o texto hebraico, esse aqui, vai dizer que Deus descansou no sétimo dia, certo? Mas esse aqui, a Septuaginta, vai dizer que Deus descansou no sexto dia. Foi no sexto dia ou foi no sétimo dia? Então você nota que aqui você tem uma divergência. Então, se você faz uma tradução baseando-se na Septuaginta, você vai ter uma tradução. Se você fizer baseando-se na Bíblia hebraica, essa aqui, você vai ter outra tradução. Então, o tipo de texto é um dos motivos por que surgem tantas traduções, do porquê surgem tantas traduções, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, o texto lá de Isaías 9:6, na Bíblia hebraica vai dizer exatamente como está em nossas traduções, tá? Mas se eu pegar na Septuaginta, ela fala totalmente ao contrário, é totalmente diferente, melhor falando. Ela vai dizer que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Anjo do Grande Conselho. Essa leitura está aqui, certo? Mas essa aqui não, essa aqui diz que ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade ou Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então eu tenho mais uma vez duas traduções que divergem entre si, certo? Se eu for pegar os manuscritos do Mar Morto, tá? Em partes, os manuscritos do Mar Morto em hebraico, eles concordam com a Septuaginta. Eles trazem a mesma leitura e discordam desse texto aqui. Em partes, concorda com esse aqui e discorda desse aqui. Então você tem dois tipos de textos diferentes. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 4, versículo 8, quando diz que Caim, ele chama Abel para ir ao campo, né? Vamos ao campo, né? Se você pegar na Bíblia hebraica, essa aqui, ela não traz essa frase, vamos para o campo, certo? Ela apenas diz, e Caim disse a Abel. Parou. Disse o quê? Não sei. Está assim aqui, certo?
Já se eu pegar a Septuaginta, ela diz Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Então esse vamos para o campo está atestado aqui. Então se você pegar algumas traduções, você consegue ver essa diferença. Por exemplo, a Bíblia NVI, a NVI traz, tá, essa frase aí, vamos para o campo, né? Gênesis 4, versículo de número 8. Aqui, ó, cadê? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Então veja que aqui ela traça. Mas se você pegar a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, ela não traz. E aí? Aí aqui você já tem uma divergência de tradução. Por quê? Por que você precisou aqui de duas traduções? Porque cada uma se baseou em um tipo de texto diferente, certo? Então você tem aí esse ponto. Indo agora para o Novo Testamento, acontece a mesma coisa. Se você fazer uma tradução, por exemplo, baseante nesse texto aqui, ó, que é o Nestle Aland de edição 28, né? Ou é o Novo Testamento grego, tá? Para quem não sabe aí, ó, está completamente em língua grega, certo? Então, se eu fizer uma tradução baseante-se nesse tipo de texto ou nesse tipo de texto aqui, da quinta edição revisada, né, do Novo Testamento grego, que também está em língua grega, né, eles são basicamente a mesma coisa, né, esses dois textos, tá? Então, o que que acontece? Se eu fizer uma tradução baseante-se nesses dois documentos aqui, eu vou ter uma tradução, certo? Totalmente diferente se eu usar outros manuscritos, certo? Tem esse texto aqui também, ó, esse texto grego, né? Que é um analítico, tá? Aqui, ó. Está completamente em língua grega também. E esses três textos aqui, eles falam praticamente a mesma coisa, certo? Por exemplo, digamos que eu vou ler Mateus 18:11, por exemplo, tá? Mateus 18:11. Então, se eu for ler aqui, ó, nesse texto grego aqui, eu vou até mostrar aqui a vocês. Olha aqui, ó. Vocês notam que aqui eu tenho o versículo 10, certo? Aqui, ó, 10. E aqui eu tenho 12, certo? Você não encontra aqui o versículo 11. Cadê o versículo 11? Não tem, certo? Por que que você não tem o versículo 11 aqui? E nem nesse texto aqui, ó. Nem nesse texto você vai ter esse versículo 11, né? Mateus 18:11. E aqui eu ainda não consultei aqui para ver se ele... Eu acho que também não traz, né? Já que é o mesmo tipo de texto aqui, ó. Você tem o versículo 10 aqui, certo? E ele pula para o versículo 12 aqui, ó. Ele não traz o versículo 11. Por quê? Porque os manuscritos que esses textos aqui eles foram feitos não tem o versículo 11. Tá? Eles não têm Mateus 18:11. Não tem Mateus 17:21. Não tem Mateus 23:14. Entende? Então, se eu fizer uma tradução baseando-se nesses documentos aqui, você vai ter uma Bíblia que vai diferir, que vai ser diferente de outras que trazem esses textos. Então, se eu pegar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, essa aqui, ou a Bíblia do Peregrino, essa aqui, esses textos, né, de Mateus 18:11, Mateus 17:21, também não é atestado aqui, certo? E nem aqui, beleza? A NVI ela ainda traz, mas ela coloca uma nota de rodapé embaixo, falando que esse texto está ausente nos manuscritos mais antigos. A Bíblia judaica, né, também não traz, ok? E por aí vai. Então, você vê que esse tipo de texto, né, se eu me basear nesses documentos aqui, eu vou fazer uma tradução. Agora, se eu for pegar o texto majoritário, que é a grande maioria dos manuscritos gregos, eu vou ter esses versículos. Tá? Esses versículos eles estão atestados. Aí você vai ter uma tradução que tem esses versos e uma tradução que não tem. Então, se eu for pegar o texto recebido, esses versículos eles estão presentes. Mas se eu pegar esses textos aqui, esses três aqui que eu apresentei, que eles são baseados nos manuscritos do Novo Testamento mais antigo, eles não trazem. Então aqui eu vou ter diferentes traduções. Por quê? Porque os manuscritos são diferentes. Eles discordam entre si.
Então esse é outro motivo, tá? Então, se eu fizer uma Bíblia baseada em manuscritos mais antigos, eu tenho uma tradução. Se eu fizer em manuscritos mais novos, eu tenho outra tradução. Porque eles divergem entre si. Isso é tanto no Antigo e Novo Testamento. Então, por isso que você tem várias traduções. Porque umas elas são baseadas em um texto e outras são baseadas em outro texto. Certo? Então, você tem divergências. Outro ponto do porquê tem muitas traduções é a possibilidade de traduzir. Às vezes você pega um texto que você pode traduzir de uma, duas ou até três formas diferentes, o mesmo texto grego. E aí não envolve questão de variação textual, aí envolve a possibilidade de tradução. Às vezes uma palavra ela tem mais de um significado, certo? E aí você pode fazer uma tradução diferente. Por exemplo, o Salmo 116, versículo 15, na ACF, diz que é precioso à vista do Senhor a morte dos seus santos, né? Então quer dizer que dá a entender que quando um justo morre, Deus se alegra. Nessa tradução é precioso, né? Precioso é algo bom, certo? Mas se você pegar a King James de 2001, tá? Ou a NVI, elas não traduzem como precioso, elas traduzem como custa muito, né? A King James de 2001, ela traduz assim: custa muito a morte, custa muito para o Senhor a morte dos seus santos. Então, qual seria a melhor tradução? Custa muito ou é precioso? Ou como fez a NVI, o Senhor sente pesar com a morte dos seus santos. Bom, dentro do contexto ali, o salmista ele está fazendo uma oração a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus livrou ele da morte. Como ele vai atestar isso desde o versículo, se não me engano, 3, né? E no 7 ele dá uma ênfase maior, né? Tu me livraste da morte e tal. Então, dentro do contexto, se Deus está livrando os seus justos da morte, então quer dizer que não é precioso à vista dele a morte dos seus santos. Quer dizer que Deus vê com pesar. Por quê? Porque ele livrou, né? Então, essa seria um ponto, né? Ou custa muito para o Senhor ver a morte dos seus santos. Então, por isso que ele livra, né? Naquele contexto ali, ele livrou aquele escritor da morte, certo? Então, essa seria a melhor tradução. E aí, o adjetivo ali, yakar, em hebraico, ele pode ser traduzido como precioso, algo valioso, muito caro, raro, magnífico, enfim, isso vai depender muito do contexto. Tá? Então, por isso que surgem traduções diferentes, porque às vezes você pode traduzir de uma ou duas formas diferentes, ok? Isso é tanto no Antigo e Novo Testamento. Por isso que eu sempre friso a questão de estudar grego e estudar hebraico, porque aí você pode fazer uma análise por si mesmo, você não vai ficar dependente de traduções quando tiver assim, uma complicação, né, de tradução, tiver um texto difícil e tal, você vai saber trabalhar esses textos, ok? Outro ponto que eu poderia frisar é a escolaridade das pessoas influencia muito na questão da tradução. Por exemplo, se você pegar uma ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, se você der essa Bíblia para uma pessoa de terceira série, de quarta série, que mal sabe ler, ela vai ter dificuldades. Por quê? Porque a ACF ela tem um vocabulário um pouco difícil, um pouco complicado, né? E aí fica um pouco difícil as pessoas mais leigas compreenderem o texto. Então, para uma pessoa de terceira série ali, quarta série, que mal sabe ler, é bom uma NTLH, né? Uma Bíblia na linguagem de hoje. Por quê? Porque ela é mais simplificada, ela é mais simples, ela não tem vocabulários grossos, aquele vocabulário antigo, né? Um pouco complicado, difícil. Então, ela já traz um texto
mais simplificado. No entanto, é uma tradução que tem problemas, porque às vezes a tradução, quando ela é parafraseada, ela tem a ideia do tradutor. O tradutor, ele interpreta o texto ou ele traduz o texto como ele enxerga aquilo. Isso pode ser um pouquinho complicado. Mas para uma pessoa que não se importa muito com estudos, que não se interessa muito, né? Essa seria uma boa tradução para ela ler, fazer uma leitura diária e tal. E aí ela iria compreender muito mais, essa tradução iria ter mais proveito do que uma ACF, certo? Aí se você já tem o que? Uma sexta série, uma sétima série, já tem um vocabulário melhor, então você já usa uma NVI, né, uma ACF e assim vai. Então, essa questão também influencia muito o vocabulário das pessoas, o nível de escolaridades, por isso que você tem várias traduções. Vai ter traduções que é mais para uma pessoa que estuda muito, que gosta de consultar palavras, né? Mas uma pessoa mais leiga que não gosta disso, seria uma tradução mais simples, seria melhor, seria mais proveitosa, certo? Então você tem esses pontos do porquê surgem tantas traduções, ok? Então é basicamente isso. Existem outros pontos também, mas que eu não vou frisar aqui agora. Eu acho que esses 3 pontos, para mim, eles são os principais, certo? Do porquê tem tantas traduções, beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, compartilha aí, se inscreva no canal, deixa o seu like. E se você tem interesse em estudar grego, hebraico, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo aqui na descrição deste vídeo, está o meu contato, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.